Siga a verdade e não a maioria. É disso que eu quero tratar com você nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha, né? E todo aquele protocolo que todo o YouTube faz, né? Então, nos ajude aí a disseminar aí a palavra de Deus. Conto com você, tá bom? Vamos ao tema, então. É muito comum a gente ser influenciado ou se posicionar ao lado da maioria. Ocorre que muitas vezes a maioria está errada. Nem sempre é a maioria que está certa, né? Sabe aquele chavão? A voz do povo é a voz de Deus? Pois é, tem uma triste notícia para te dar. Nunca foi. Pelo contrário, a voz de Deus sempre foi pronunciada por poucos. Há um ditado também que diz: quando todos estão pensando a mesma coisa, é porque ninguém está pensando. Que coisa interessante, né? Bom, hoje em dia, nós estamos rodeados de formadores de opinião que tentam nos convencer de que estão certos nas suas narrativas, né? E muitas vezes adotamos suas opiniões sem questionar ou procurar uma outra opinião, né? Para então tirarmos ou chegarmos à nossa própria conclusão dos fatos ou das coisas, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, vamos usar um texto bem conhecido como base, que está lá no livro de Números, capítulo 13, versículos 30 a 33. São 3 versículos, né, que vão pautar aqui a nossa fala sobre seguir ou não a maioria. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha só que coisa interessante, né, amados? Então, primeira lição que podemos aprender aqui, ou uma lição que eles não aprenderam. Finalmente, o povo de Israel estava às portas da terra que Deus tinha prometido para eles. Desde que os israelitas tinham saído do Egito, onde viveram por séculos, né, sob o regime de escravidão, o Senhor os acompanhara fielmente em sua caminhada até Canaã, provendo alimento, provendo água, provendo proteção, sombra, né, no calor e tal, e vitória sobre os seus inimigos. No entanto, com tudo o que viram e como Deus os conduziu até ali, era de se esperar que eles tivessem aprendido a confiar no Senhor, a confiar em Deus. Mas não foi isso que aconteceu. A razão, a incredulidade, falou mais alto. A razão que eu digo assim, né? Tão certo como 1 mais 1 são 2, então a gente não pode combater os gigantes, né? Então a razão. Mas a fé é um elemento, amados, que suplanta a razão, né? Espero que você me dê razão nisso que eu estou falando. O que nos leva ao segundo ponto. Entre a fé e a razão existe uma decisão. Infelizmente, eles escolheram o lado errado. Embora todos reconhecessem que a terra era excelente, como Deus havia falado, eles se deixaram esmorecer pelas palavras negativas dos 10 espias. Em outras palavras, sim, a terra é maravilhosa, mas os obstáculos são grandes demais, não podemos suplantá-los. A razão os fez enxergar os gigantes e temê-los. A fé poderia mudar tudo e reverter a situação. Mas o medo os afastou da vitória. Eles preferiram racionalizar ao invés de simplesmente crer. Apenas Caleb e Josué conseguiram ver a vitória pela fé. Eles consideraram, acima de tudo, as promessas de Deus. Veja em Números, capítulo 14, versículos 7 a 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Esse era o discurso de Josué e Caleb, contrário aos 10 outros espias que foram com eles espiar a terra prometida. Olha só,
Todos os espias viram as mesmas coisas, os mesmos desafios, mas somente esses dois, Josué e Caleb, se posicionaram apoiados na promessa que Deus havia feito. O que nos leva ao próximo ponto. Nem sempre a maioria está com a razão. Pois é, nem sempre. A maioria do povo preferiu ouvir a voz dos 10 do que ouvir a voz dos 2. O resultado dessa escolha foi que tiveram que amargar 40 anos no deserto. Amados, quando a gente se recusa a ouvir a voz de Deus, ainda que falada pela minoria, a gente pode amargar um atraso na nossa vida, que no caso do povo de Israel foram 40 anos de atraso, porque acreditaram mais na maioria do que em Deus, né? Na minoria. Mas olha só, amados, é muito comum nós nos inclinarmos para a maioria achando que a maioria está certa. Nesse caso, era a minoria que estava certa e não a maioria. A minoria que confiou em Deus. E esse é o fator predominante. A palavra de Deus, amado, é imutável, verdadeira e fiel. Assim, se você está convicto do que a Bíblia diz, do que o que a Bíblia diz é verdade, não importa o que pensa a maioria. Siga em frente com a sua convicção. E lembre-se também desta verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Conclusão. Vale mais a fé na palavra de Deus do que a opinião da maioria. Quem está do lado de Deus sempre estará do lado certo, mesmo que seja minoria. Olha, amado, a verdade sempre será verdade, mesmo que pronunciada por poucos. E a mentira sempre será mentira, ainda que seja falada por muitos. E nós estamos hoje, vivendo, assim, presenciando muitas narrativas, no cenário político. A gente está vendo aí, às vezes dá vontade de abordar esse assunto, mas aí foge um pouquinho do propósito. Mas a gente está vendo, assim, muitas narrativas e a gente, às vezes, é levado a crer e a divulgar mentiras, porque, poxa, a tal emissora fala isso, aí uma outra emissora confirma isso e tal, e todo mundo falando pela mesma boca a mesma coisa, dando a impressão que é verdade. E é essa a tática do inimigo, é falar por várias bocas a mentira para dar aquela legitimidade de verdade. Alguém já disse uma vez, eu me lembro o nome da pessoa, que se você falar 1000 vezes a mesma mentira, ela passa a ser verdade. Olha só como a verdade é relativa, né? Mas olha, amado, se a verdade um dia passar a ser relativa, então ela deixa de ser verdade. Porque a verdade sempre é absoluta, nunca é relativa. Se é relativa, não é verdade, é uma hipótese, é um achismo. Porque a verdade não se inclina à relatividade. Verdade é verdade. Não siga a maioria, siga a verdade, mesmo que esteja com a minoria. Tá? Jesus, ele disse assim que a porta larga é a preferida pelas pessoas, né? Largo é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que trafegam por ele. E estreito é o caminho da salvação e são poucos os que trafegam por ele. Então, não quer dizer que a minoria sempre vai estar certa, também não é assim não, tá? Mas siga a verdade, não siga a maioria. E a verdade, geralmente, ela é dita por poucos, né? E vivida também por poucos. Para que você não seja influenciado, você não seja arrastado pelas multidões, e aí você vai dar com os burros na água porque você foi pelo que todo mundo está fazendo, foi pelo que todo mundo está vendo, pelo que todo mundo está vivendo ou ouvindo. Não. Procure a verdade, busque a verdade, empenhe-se por procurar. Sabe, você não precisa procurar a mentira vem até você, o engano vem até você sem você procurar. Mas a verdade, você precisa procurar. É simples assim. A gente precisa procurar, ir atrás da verdade. É por isso que é importante a gente ler as Escrituras, porque a verdade está nela. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho. É Jesus. Tá? Ah, mas por que Jesus, pastor? Por que só Jesus? Vocês crentes dizem que só Jesus, na verdade, né? Tem outras religiões também que falam a verdade. Mas tudo bem, tem religiões assim que pregam ética, que têm valores legais e tudo. Mas por que o cristianismo é o detentor da verdade? Porque, amado, a verdade um dia morreu numa cruz e ressuscitou. Simples assim. Nenhum outro líder religioso venceu a morte. E, amado,
para ser autor da verdade, para ter legitimidade na verdade de tudo que sai da sua boca, a coisa mais importante que você tem que desafiar e vencer é a morte. E Jesus fez isso, o único que venceu a morte. Ele disse que viria e veio. Ele disse que sofreria e sofreu. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que subiria e subiu. Ele disse que voltaria. Espere, porque ele sempre cumpre o que promete. Mesmo que nesse mundo as pessoas não estejam mais esperando. Mas se ele prometeu, ele virá. Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí eu lhe pergunto, e você? Tem perseverado? Tem desistido? Tem seguido a maioria? Tem seguido a inclinação do seu próprio coração? Você quer estar em paz com o resto do mundo? Você prefere estar do lado da maioria porque você se identifica, né, com aquele grupo, aquelas pessoas, aquele... Né? E até porque, amado, muitas vezes a maioria está no caminho largo. E o que é, pastor, o caminho largo? É o caminho do pecado. Querido, o pecado é gostoso. O pecado, ele se identifica com a nossa carne, com as nossas ambições, tá? E nós somos muito facilmente enganados pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e pela nossa carne. E aí tem lá o caminho largo, que passa tudo. Você pode ser um promíscuo, você pode ser mentiroso, né? Hoje em dia a gente vive num mundo de aparência, num mundo de enganos. As pessoas postam nas redes sociais como se fossem felizes, como se não tivesse problema nenhum, e aí ganha status, ganha visibilidade, tal, ali, tal, mas ninguém sabe quem ela é por dentro, quando ela está sozinha no seu quarto, no apagar das luzes. Amado, nós vivemos num mundo de fantasias, de mentiras. Mas aquele que conhece a Deus, ele anda na verdade, ele vive a verdade. E a verdade é Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um dos caminhos. Ele não diz: eu sou uma verdade alternativa, eu sou uma das verdades. Não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que ele diz que é a vida? É porque todos nós morremos, né, amados? Todos nós somos vencidos pela morte. Só que tem uma coisa, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. Quando Jesus fez o homem à sua imagem e semelhança, estava em mente que o homem viveria eternamente, porque senão não seríamos feitos imagem e semelhança dele, né? Então fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos feitos para viver e não para morrer. Amém? Então, atente a essa verdade, que Deus te abençoe, continue buscando a verdade que liberta, e Deus será contigo. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.